Para saber o que mudou no Reino Unido 5 anos após a saída da União Europeia, eu converso com o Fábio Caldas, presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Boa noite, Fábio, a quem eu tenho o prazer de receber aqui no Conexão. Fábio, vamos olhar primeiro para o Reino Unido, para depois a gente conectar a situação aqui com o Brasil. Eu tenho uma série de gráficos aqui, vou pedir para colocarem nessa tela, para a gente falar a respeito. Eu, na época, acompanhei muito esse processo, desde 2016, quando houve o referendo, e depois a perspectiva de mudança, o que o Banco da Inglaterra, que há séculos faz às vezes do Banco Central do Reino Unido, já avisava. As consequências vão acontecer a médio, a longo prazo, a gente nem chegou no longo prazo, estamos no médio, mas tem um número aqui que é do próprio governo britânico e foi amplamente repercutido hoje pela imprensa britânica, 33,5 bilhões em queda de produtos britânicos exportados para a União Europeia. Só para eu falar um item desse gráfico. E eu queria mastigar esses dados contigo, que tem uma conexão muito direta aí com a questão comercial britânica. De fato, os britânicos, como a reportagem citou, estão arrependidos, principalmente quando ele olha para esses números aqui? Olá, Favale. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. A Câmara Britânica aqui que eu represento. Nós temos esse quadro que você apresentou nessas notícias, ele tem uma direção, não é? Então, se cai comércio com outros países, como o caso da União Europeia, tem risco com os Estados Unidos, então o que isso faz, o que isso traz em relação ao Brasil? Porque quando saiu da União Europeia, o efeito foi esse. Então, o que traz em relação ao Brasil? Um impulso extraordinário para aumentar o trade flow, o fluxo de comércio entre os dois países, que, aliás, faz 200 anos esse ano. Então, foi falado na reportagem com os Estados Unidos, né, que é parceiros históricos, mas o Brasil também é um parceiro histórico. Então, esse crescimento que se espera já vem ocorrendo e pode ocorrer muito mais desses fluxos de comércio com o Brasil. A Câmara Britânica tem pego carona nisso daí, tem crescido bastante. É incrível o potencial para isso acontecer. Tá? Estamos aguardando aí, trabalhando duro para aumentar esses fluxos de comércio. Claro que, Fábio, quando a gente entende, né, que o Reino Unido ele sai do Brexit, o Brexit tira o Reino Unido da União Europeia, quebram-se os laços, a gente tem aqui uma série de produtos que deixaram de ser entregues para a União Europeia porque antes não havia barreiras alfandegárias e passaram a ter. E claro que a busca por outros parceiros seria inevitável. Eu vou pedir o próximo gráfico aqui para a gente ver justamente o que o Fábio estava falando, Fábio Caldas, que é presidente da Câmara Britânica Brasil-Reino Unido, para a gente entender a relação com o Brasil, né? A gente tem um nível crescente. Queria o próximo gráfico aqui, se fosse possível, obrigado. É o seguinte, a gente tem nessa linha branca mais clara aqui, um valor total das transações, que em 2014 estão aí na casa de 7 bilhões de libras, os números estão em bilhões de libras. E tem um aumento expressivo agora para 2023, estamos no começo de 2025, mas os dados de 2024 ainda não foram consolidados, até 2023 passa dos 10 bilhões de libras. A gente tem um crescimento aqui, rapidamente olhando, só para esse gráfico aqui, Fábio, de uns 33%, 35% num intervalo de tempo que não chega a ser há 10 anos. Isso do valor total das transações. Exportou-se mais do que se importou na relação Reino Unido e Brasil. Está aqui a relação numérica do que você estava falando, né? Ampliou-se outros parceiros comerciais. Essa relação hoje de Reino Unido e Brasil tem ainda uma perspectiva de crescimento? Essa curva aí, ela continua ascendente, olhando agora para 2024, 2025, 2026? As exportações do Reino Unido para o Brasil são principalmente equipamentos, né, mecânicos, elétricos, serviços de uma forma geral, inclusive serviços financeiros, muita coisa de tecnologia verde. Então, nessa área, e obviamente do Brasil para lá, muito agro,
né? E equipamentos também, inclusive mecânicos, ocorrem. Então, você vê, na área climática, na área de tecnologia verde, eu considero, Favale e quem está assistindo, a estratégia soberana, a estratégia nacional mais bem sucedida no mundo. Então, se vocês analisarem mais a fundo, veem o potencial que isso tem e a combinação quase que perfeita, né, com os esforços do Brasil aí, que vem assumindo progressivamente uma liderança no clima. Então, o potencial é enorme, enorme mesmo. Eu espero aí que ambos os países aproveitem a oportunidade. Então, vocês veem, é relativamente equilibrado o fluxo ali entre exportação e importação, a balança. Tá? Então, importação está por volta de 7 bilhões de libras, que dá uns 6 bilhões de dólares hoje, né, do Reino Unido para o Brasil e do Brasil para o Reino Unido, aí da ordem de 4, 5. Né? Então, é bom recordar que importação boa é bom para o país. Então, tecnologia verde, né, que o Reino Unido é um dos mais avançados no mundo nessa área, pode trazer ganhos tremendos para o Brasil. A gente tem um outro gráfico, Flávio, eu vou pedir para a equipe colocar aqui para mim também. Aqui a gente fez uma representação num gráfico com eixo X e Y. Aqui são os números mais concretos, né? O valor ou o volume das transações entre Reino Unido e Brasil. Olhando para 2014, vou pegar o total das transações, 7,7 bilhões de libras, e quando a gente salta para menos de uma década depois, de novo, a gente ainda não tem os dados consolidados de 2024, vamos usar o dado mais recente de 2023, sai de 7,7 e vai para 11,2. É um aumento muito expressivo aqui, mais de 30%. E a balança comercial positiva de meio, 0,5, vai para 1,6. Quer dizer, houve aqui entre esses dois valores 3 vezes mais. Você estava falando sobre equipamentos verdes, sobre equipamentos que vão abastecendo a indústria. O Brasil tem se destacado em biocombustível. Tem alguma coisa da nossa tecnologia, do nosso DNA, por exemplo, aviões da Embraer, que é o produto de alto valor agregado que a gente mais exporta, que venham a interessar mais ao Reino Unido? Queria falar dessa relação daqui para fora, Fábio. Bom, o grande jogo aí, Favale, é sobre segurança energética e segurança alimentar. Tá? Então, na área, em outras áreas, existe, logicamente, um interesse, né, de aumento, né, como, por exemplo, isso ainda não está suficientemente explorado, né, tecnologia, como você falou, aeronáutica. Agora, eu queria ressaltar, trazer uma informação aqui muito importante. Os dois países assinaram, e aí você vê que, além da combinação, tem esse impulso que eu vou falar agora. Os dois países assinaram um acordo para evitar dupla tributação lá pelo final de 2022. Então, no Reino Unido já é lei, o Parlamento Britânico já aprovou. No Brasil, esse processo ele está ainda em análise técnica, mas esperamos que esse ano, de 2025, né, seja finalmente por parte do Brasil, do Parlamento brasileiro, né, seja finalmente ratificado, né, esse acordo para evitar dupla tributação. Então, eu estou falando de tecnologia verde e produto agropecuário. Então, quando você tem um DTA ou um ADT como esse, as possibilidades são imensas em quaisquer outras áreas. Então, isso daí pode ainda impulsionar mais e mais essa combinação fantástica de um parceiro de mais de 200 anos. Papai. Fábio Caldas, que hoje representa a Britian, né, que é a Câmara Britânica Brasil, Reino Unido. Obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Não é a primeira vez que a gente conversa. Também espero que não seja a última. Até breve e que as próximas conversas sejam aí desse fortalecimento entre dois parceiros comerciais tão importantes e que com enorme perspectiva de crescimento. Fábio, obrigado. Bom final de semana. Vale, não vai ser a última vez. Um grande abraço a todos. Grande abraço.